Eu acho que, pronto, eu tive que reiniciar no Instagram. Peço desculpas aqui ao pessoal do Instagram. Tive um problema de instabilidade de internet. Podem regressar, por favor. Instagram, podem regressar, por favor. Doutor Arnaldo, estou aqui. Doutor, pessoas para... ah, aderir. O doutor Arnaldo tem que me fazer o pedido. Estou de volta no Instagram. Ah, doutor, tem que fazer o pedido para entrar na live, é isso? Acho, não é? Pronto, estamos de volta aqui. Olá, Beatriz Linda, Elisiana, olá. Boa noite. O doutor já vai entrar, estávamos aqui a ajustar. Doutor Arnaldo já fez o primeiro. Onde é que eu vejo esse pedido, Jesus Cristo? Ah, está aqui, aceitar. Poucas lives, no entanto. Doutor, eu já aceitei o pedido. Acho que sim, aceitei. Aceitar, de novo. Transmitir é direto. Olá, finalmente. Viva! Viva! Viva, doutor, bem-vindo aqui à minha live. Deixa eu aumentar bem o som aqui. Tá me ouvindo bem? Quero agradecer, doutor. E como eu vou mostrar para outras pessoas do Facebook e do Instagram, olha, está aqui uma pergunta. Para pouco eu tive a parte técnica aqui, porque está com o som ruim. Fazer isso agora, doutor? É possível fazer o pedido pelo Facebook e transmitir no Facebook e Instagram em direto? Você quer inverter, quer fazer o contrário? Eu peço para você, é isso? Não. Eu estou no Facebook, estou no Instagram e estou no TikTok. No entanto, o doutor está pelo computador? Mas as pessoas estão reclamando do seu som, que olha, o som da Beatriz não está a sair bem. O som da Beatriz não está a sair bem. Já está, ouvem agora? E o meu som tá bom aí para você, Beatriz? Sim, o som do doutor está perfeito. Então eu vou continuar falando, então eu vou dar a introdução, eu vou começando até ajustar o seu som para até melhorar. Então eu vou começar a falar. Primeira coisa, Beatriz, eu quero dizer que eu agradeço muito e muito obrigado pelo convite em fazer uma palestra sobre medicina reprodutiva com você. É com muito orgulho que eu estou aqui por você e por todas as angolanas que eu gosto tanto. Eu ponho angolanas e angolanos, mas na grande maioria as mulheres é que me procuram uma primeira etapa. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns por aquele relato de caso que você fez no domingo, contando uma paciente do sofrimento dela, eu acho isso muito importante. Quero deixar claro também que eu não sou ginecologista por acaso, porque estou nesse mundo para cuidar das mulheres. As mulheres fazem parte da minha vida, não só porque eu sou casado com a mesma mulher há 43 anos e tenho 3 filhas e vivo no mundo das mulheres e eu admiro muito todas as mulheres. Quero dizer também para você que eu me preocupo muito com as angolanas. Há um tempo atrás eu atendia muitas mulheres da Angola, mas por alguma mudança política na Angola ficou mais difícil para elas virem aqui para São Paulo, mas mesmo assim eu tenho bastante pacientes com esse objetivo. Eu sou um defensor da família sempre um defensor da família. Eu acho que as pessoas, no momento qualquer da vida, vão querer ter seus filhos. Nós, todos seres humanos, a gente vem com uma carga de imaginar que vai engravidar com facilidade no momento certo. Eu vou respeitar esse comentário seu, mas eu vou fazer alguma parte a respeito disso, da minha preocupação com a fertilidade das mulheres, porque eu sou um defensor da mulher, sempre. E eu quero deixar assim, uma coisa muito importante, que também essa live deve ser importante para avós, pais e mães, que devem estar atentos muitas vezes aos adolescentes, porque é na adolescência
é que nós podemos já prevenir a infertilidade. Estamos preocupados com aquele jovem que tem hábitos inadequados, que ele fuma, que ele está acima do peso, que tem cólicas. Tudo isso pode ser um fator que no futuro vai repercutir na fertilidade. E deixar bem claro, para começar, já aproveitando no seu story, uma paciente fez um comentário, que o conceito inicial de fertilidade, quando nós falamos de fertilidade, estamos falando do homem e da mulher. Porque uma das grandes injustiças do mundo feminino é que muitas vezes a primeira etapa, a culpa recai para a mulher, e isso eu considero um engano muito grande. Tanto é que, no meu entender, e aí eu falo eu como defensor do mundo feminino, quando um casal, uma mulher, ou pensa em engravidar, ou vai casar, é importante que logo no início esse homem já faça o espermograma, porque o espermograma é o exame mais simples que uma pessoa pode fazer. Ele vai ao laboratório, vai por masturbação e já vai ter uma ideia da fertilidade. E é muito comum homens se negarem a fazer o exame, porque eles contam aquela história, eu já engravidei uma outra moça, uma namorada, uma história dessa do passado. Mas, na verdade, o que interessa mesmo é aquele espermograma detalhado, que é muito simples de fazer. E aí são esses detalhes que nós temos que avaliar. E aí eu já entro numa primeira parte, que vou fazer alguma explanação sobre a fertilidade, de um modo geral, da mulher e do casal, pensando nesse sentido. E depois já vou responder, numa parte final, algumas perguntas que foram enviadas para que eu respondesse aqui numa parte que eu considero bastante importante. Toda mulher ou todo homem que deseja engravidar deve começar já a cuidar de si mesmo, né? Ter bons hábitos, evitar o cigarro, ter um peso corporal dentro daquilo que nós recomendamos para aquela estrutura física dela. Aquela mulher, ela deve já se preparar tomando o metilfolato, o ácido fólico, tomando vitamina C, vitamina E, estar bem consigo mesmo e ter uma certeza que ela está apta para conceber. Porque não é só engravidar, nós temos uma gestação, uma trajetória inteira, e é importante que ela saiba que está em boas condições de saúde. E o homem também. Porque o homem também tem que ter certeza que ele não tem uma alteração cromossômica ou algo que possa prejudicar aquela gravidez ou o futuro da gestação. Depois dessa avaliação, uma mulher ou um casal, para engravidar naturalmente, a gente tem que ter uma noção dos riscos de complicações. O homem, eu já falei que o espermograma ele pode fazer no começo. Se ele tiver algum problema de espermatozoides, ele pode se tratar ou tomar medicação para melhorar, ou ter um outro problema mais grave, que ele não tem nem espermatozoide, mas é bom saber de início que ele pode ter um problema. Já começa por isso. E a mulher tem que ter algumas noções claras da vida dela. E aí eu vou começar falando algo que eu concordo totalmente com a Beatriz, que a mulher deve ter a sua gravidez no momento que ela achar mais certo para a vida dela. Mas aqui, já aproveitando o comentário dessa paciente, que eu não vou citar o nome dela, mas quem for ler no seu feed, os comentários, vai identificar quem era, não foi nada demais. Acho, inclusive, ela bastante profunda e bastante realista naquilo que ela fala. Eu achei que ela foi brilhante, ela poderia até estar junto comigo dando aula, porque o que ela falou foi muito claro. Em primeiro lugar, porque ela deixou bem claro essa parte masculina. Eu só discordo dela que quando ela põe aqui, quando o bebê não chega, tem que um homem procurar fazer exame. Não, o homem vai fazer exame logo no começo, não precisa esperar não chegar o bebê. Ele tem que vir logo no começo, faz o espermograma. Para que desgastar a mulher? 1000 exames complicados, aquela via sacra toda, e o problema era ele. E é muito comum ele se defender, a família dele é sempre achar que ele é maravilhoso e a mulher que não é tão boa assim. Então, isso é um detalhe importante. E a outra coisa que essa paciente fala, que postou no seu feed, é aquela visão, que eu tenho que deixar claro também, que é a idade da mulher. Porque não adianta, e eu tenho que ser claro com isso, dizer para todo mundo, que a fertilidade, a qualidade dos óvulos, ela vai piorando com o tempo. Então, embora a pessoa possa ser mãe em qualquer época dela, tem que ter uma noção que a vida é assim. Ninguém é eterno. Isso é uma coisa que eu falei para mim. Eu não sou eterno, ninguém é eterno. Então, tem que saber que, infelizmente, a vida vai se modificando. Quando a mulher tiver essa noção, aí você começou, o homem já fez o espermograma, e a mulher vai fazer aquela avaliação da fertilidade dela. Primeira noção,
ver a sua anatomia. A anatomia, o útero tem um formato próprio, as tubas têm que ter permeabilidade, porque tem os ovários, os óvulos saem dos ovários, caminham pelas tubas, vão em direção ao útero, do outro lado entra o espermatozoide e tem que se encontrar com o óvulo e formar o embrião e se implantar. Se houver alguma obstrução desse trajeto ou uma malformação cromossômica, uma malformação uterina, esse encontro pode dificultar. E se ela souber que tem um septo uterino ou tem uma obstrução tubária, a gente já sabe que pode haver uma dificuldade. E aqui eu já vou entrar até em já do problema e já dou a solução. Eu costumo dizer que quando nós temos um problema e temos a solução, nós já não temos mais problema. O problema já foi solucionado. Então, por exemplo, se ela tiver uma obstrução tubária, porque o óvulo não passa e não encontra, a gente vê isso no primeiro exame chamado histerosalpingografia, que é um exame doloroso que pode fazer em algum lugar, mas eu sempre falo que aqui em São Paulo tem alguns lugares especializados que não dói tanto. Quem já passou, uma mulher que já fez a histerosalpingografia, sabe que é um exame desagradável. E se ela for uma paciente com menos de 35 anos, que tem uma boa reserva ovariana, tem um ovário bem que funcione bem, e o marido dela tenha um espermatozoide de boa qualidade, é possível se fazer uma cirurgia restauradora da tuba uterina, da anatomia, que é um tipo de intervenção que nós fazemos, e eu faço toda segunda, toda quarta e sábado, hoje mesmo já fiz uma cirurgia dessas, restaurando a anatomia, e você faz que ela recupere a sua fertilidade e possa ir desde que o esperma esteja em boas condições. Ou se ela tiver um exame de na avaliação da sua anatomia, um mioma invadindo o útero, que está no interior do útero e competindo com o embrião na hora de fazer a implantação. Uma cirurgia do mioma submucoso, e aí sempre aquela pergunta que depois, numa próxima fase, Beatriz, que aí eu posso destrinchar cada detalhe com minúcias. Se tiver um mioma, nós podemos operar por cirurgias minimamente invasivas, que é essa que eu costumo falar, que eu faço às quartas e para recuperar aquela anatomia. Então, ela pode voltar a engravidar naturalmente. Ou mesmo numa fertilização, se ela for fazer, se tiver um mioma invadindo o útero, aquele mioma atrapalha e possa, através da cirurgia, voltar à anatomia natural. Aí, prosseguindo, vamos avaliar a parte hormonal dessa paciente. Ela é normal? Ela menstrua todo mês direitinho. Provavelmente é normal, mas não é só isso. Não é. Temos que ver a tireoide dela. Mulheres que têm distúrbios da tireoide, ou uma tireoide que está muito funcionante, ou um hipotiroidismo, atrapalha a fertilidade. E aí vem um exame que eu peço e todo ginecologista, e aqui tem que repetir, e quem passou por isso sabe, todo ginecologista deve pedir para avaliar a sua reserva ovariana. Porque hoje em dia, nós temos meninas de 30 anos, 32 anos, que ela tem um estoque de óvulos baixo. Então, aqui, mostrando como é que funciona. A mulher, o bebê, nasce com 2 milhões de óvulos. Quando chega com 12, 13 anos, na sua primeira menstruação, ela tem ao redor de 400 mil óvulos. Todo mês, para cada um único óvulo que vai para a ovulação, ela perde 999 óvulos. Quer dizer, todo mês a mulher perde quantos óvulos, doutora? Quantos óvulos que perde? Não, ela perde 1000 óvulos por mês. Quer dizer que ela... 1000 óvulos por mês da menstruação. Então, olha bem, ela perde 1000 óvulos por mês, 12 mil óvulos por ano. Depois de 30 anos, ela perdeu 360 mil, portanto, o estoque de ovos com a idade vai diminuindo e a qualidade também. Então, hoje em dia, nós observamos jovens de 30 anos com uma reserva baixinha, ela teve um gasto de ovos muito maior. E por que isso acontece? Poluição, agrotóxico, estresse, elas bebem mais que normal, dormem pouco, então tem uma queda normal. Então é importante que o ginecologista, ao examinar na primeira consulta, peça uma avaliação da sua reserva ovariana para ter uma ideia do seu futuro reprodutivo. Para não chegar depois numa idade avançada, falar, nossa, eu devia ter congelado os meus óvulos. É uma estratégia importante para uma mulher que quer adiar a gestação, que ela congele seus óvulos para poder esticar
o momento da sua vida reprodutiva. E isso é uma coisa importante. Depois de avaliar a parte hormonal, vem uma questão muito importante, que é a endometriose. Endometriose é quando a película interna do útero, que reveste o útero internamente, sai com a menstruação, ela retorna para o interior da pelvis, se implanta sobre o ovário, intestino, peritônio, e aí ela tem a doença. Então, o que é o endometriose? É o endométrio deslocado do interior do útero para outras partes do órgão. São mulheres que têm cólicas, dor pélvica, vão ter uma distorção da anatomia do aparelho reprodutor, e aí ela pode ter uma dificuldade, além de muitas vezes ter um sofrimento incrível por causa da dor causada. Tem algumas têm dores incríveis que atrapalham a atividade profissional dela, ela não consegue ter relações sexuais porque tem muita dor na relação sexual, e isso pode muitas vezes atrapalhar a vida afetiva dela com o marido dela, porque se uma mulher vai ter relação sexual com o seu marido e tem dor, aí ela começa a evitar a relação sexual e isso acaba tendo um conflito da vida afetiva e muitas vezes tem um desfecho da separação. Tem que estar atento aos sintomas e, nesse caso, fazer os exames que nós recomendamos, que é o ultrassom com preparo intestinal, feito por pessoas especialistas, e também a ressonância magnética. Tem que estar atento a isso. Outro detalhe, uma paciente que veio aqui hoje, ela tinha feito algumas tentativas sem sucesso na fertilização e não tinha o cariótipo que corresponde ao mapa cromossômico das pessoas. A mulher é 46XX, o homem 46XY, esse é o mapa cromossômico, quem conhece sabe, mas às vezes tem algumas variações que são as inversões, translocações, que levam à infertilidade. Tem que ser pesquisado também. Além de outras causas menores que devem ser avaliadas, como a endometrite, que é a inflamação do endométrio, a adenomiose, junto com a endometriose, trombofilias, tem uma série de detalhes que devem ser investigados. Então, é importante mapear aquela mulher para saber se tem algum problema, e o homem também, sempre. Que os homens não estejam me ouvindo, não sei se eles podem estar aqui por perto, me ouvindo, mas sempre eu gosto de repetir que eu falo que a minha frase mantra: para as mulheres eu faço tudo e para os maridos só minha obrigação. As mulheres que são aquelas merecedoras da minha atenção, sempre, sempre. Eu trato delas e eu sempre falo que aqueles casais cujo marido é parceiro da mulher, está do lado dela, que quer ajudar, que entende as dificuldades, é aquele casal que engravida com mais facilidade. Então, ele tem que estar ajudando, colaborando, que isso ajuda muito. E aí vem aquela pergunta clássica das pessoas que estão iniciando: doutor, quanto tempo eu preciso esperar para procurar um especialista? Então, de um modo geral, vai depender da idade da mulher. De um modo geral, é 1 a 2 anos, desde que não tenha nenhum antecedente. É claro, se aquele marido tiver uma vasectomia ou um problema qualquer no sêmen, você não vai esperar 1 ano, porque já sabe qual é o problema. Ou se ela tiver uma doença inflamatória ou uma obstrução tubária, você não vai ficar esperando 1 ano. Você já vai tomar as devidas iniciativas. Então, isso é para mapear a fertilidade do homem e da mulher. E aí uma pergunta simples: quais são os tipos de tratamentos que um casal pode fazer? Mas pode dividir basicamente em 3 possibilidades. Aquele mais simples, que é você estimular a ovulação, acompanhar pelo ultrassom qual dia que ela estiver ovulando, e naquele período de 2 ou 3 dias de ovulação, nós recomendamos para o casal tenha relações sexuais nesse período, que é mais fácil dar certo, aumenta a chance. Que também não é muito. Qual que é a chance de engravidar por coito programado? Vai variar de acordo com a idade da mulher, mas, de um modo geral, é uns 12%, vamos colocar assim. Mas eu posso fazer alguma coisa melhor para ter mais chance de engravidar? Pode fazer a inseminação intrauterina. Muitas pessoas confundem inseminação com fertilização. As pessoas falam uma coisa pela outra, e é normal que as pacientes se confundam com isso. A inseminação é você colocar o esperma com um catéter no fundo do útero, perto da trompa. A fecundação, a fertilização ocorre no organismo materno.
muitas pacientes, até por princípios religiosos, querem tentar essa maneira de engravidar. Mas ele tem que achar o óvulo, o espermatozoide se encontrar, e aí dá certo. E nesse caso, a chance vai para os 19 ou 20% para mulheres com menos de 35 anos. Depois haverá um declínio. E a fertilização in vitro? A fertilização in vitro é a técnica que dá uma chance máxima, porque você vai ter o óvulo, vai ter o espermatozoide, vai fertilizar no laboratório e nós vamos colocar o embrião já numa fase adiantada de evolução. Então, a chance é muito maior, podemos chegar até 65%, 70% em casais que tiverem outros problemas, que não tiverem outros problemas. Mas aí tem as dificuldades, né? Tem as dificuldades. Então, você tem que pensar, tá bom, parece muito fácil fertilização in vitro, junto com o outro, com o embrião prontinho, tudo vai dar certo? Não, não vai dar tudo certo, não é uma garantia. Nos casos melhores que nós podemos, os melhores resultados, são mulheres, são casais, cuja mulher tem, é mais jovem, que tem uma condição perfeita, chega a 70%. Quando você faz acumulada com 3 tentativas, você chega a 90%, 95%. Sempre há essa possibilidade. Aí já pega uma carona naquele comentário que foi feito, que eu sou o médico dos milagres, que todo mundo sai com bebê. É claro que foi uma maneira entusiasmada de falar, mas é claro que eu não sou milagroso. Aliás, eu abro aspas aqui para dizer, a gravidez, a vida é um milagre. E milagre quem faz é Deus. A mim cabe a função de usar a inteligência que Deus me deu, a habilidade que Deus me deu, e eu faço sempre o melhor que eu puder, a minha dedicação máxima para que tudo dê certo. E aí eu faço com a máxima dedicação o melhor que eu puder, não só eu, como toda a equipe PJ, as minhas enfermeiras e o meu suporte técnico trabalham assiduamente, com muito gosto. As minhas enfermeiras trabalham aqui há 20 anos, 25 anos, 18 anos, e elas são muito dedicadas e têm muito prazer em atender as pessoas. Elas vibram com a gravidez dos casais que tanto lutam para engravidar e depois de superar suas dificuldades, depois de uma longa jornada, conseguem engravidar. Então, o poder da gravidez e da vida está todo no poder divino que está assumindo tudo. Mas é claro que o resto sempre pode dar certo, e nós aqui, eu e toda a equipe do IPGO, nós fazemos o melhor que a gente pode. E tem as dificuldades. A forma embriões que tem uma qualidade inferior, embriões que tem uma morfologia alterada, ela tem um endométrio, que é onde se implanta o útero, que não se espessa adequadamente, o sêmen é de má qualidade, tem morfologia alterada. Então, tudo isso pode interferir negativamente. E sempre haverá uma solução. Isso eu gosto de deixar claro. A gente não faz milagre, mas sempre nós teremos uma solução para resolver aquele problema. Se tem endometriose, nós tratamos endometriose. Se tem mioma, nós tratamos o mioma e tiramos aquele mioma. Se ela tem uma baixa reserva ovariana, nós tratamos de uma maneira que melhore a resposta ao estímulo ovariano. Se ela tiver idade avançada, nós fazemos alguma coisa para melhorar. É claro que milagre não é feito. Tanto é que tem um trabalho que nós fazemos que chama-se no mundo afora de rejuvenescimento do ovário. É uma palavra cheia de conflitos, porque ninguém rejuvenesce ninguém. O rejuvenescimento é uma palavra estética que dá uma aparência mais jovem, mas as pessoas, na verdade, envelhecem do mesmo jeito. É claro que aquela pessoa que se cuida, tem uma dieta saudável, tem atividade física, uma boa alimentação, ela vai ter um retardo no seu envelhecimento, mas o envelhecimento vai chegar. E com os óvulos acontece a mesma coisa. Por isso que nós temos que estar atentos à idade da mulher. Se aquela mulher chegou naquela idade e fala assim, olha, isso eu falo, se você, aí vem, tem dúvidas, se você quer engravidar no futuro, congele seus óvulos. Porque se no futuro você não quiser engravidar, a decisão foi sua. Mas se no futuro, com idade avançada, você quiser engravidar e não congelou os óvulos, a escolha foi da natureza, não foi a sua escolha. Escolha o seu futuro, congele seus óvulos. Isso é um apelo que a gente faz para trazer uma fase mais jovem. Isso é muito comum a pessoa falar, não vou querer ter filho. Um dia, você sabe disso, vai querer ter a vontade, porque a gente acha que cedo ou tarde aparece. Mas nós temos, se não quiser, que não tenha.
E se não tiver óvulos, nós arrumamos o óvulo para engravidar. Se não tiver espermatozoide, nós arrumamos os espermatozoides para engravidar. Se tiver qualquer problema, a gente arruma. Nós não somos milagrosos, mas a gente sempre arruma uma solução para que no futuro dê tudo certo. Então, era esse início, já que eu avancei bastante, já estamos com todos os nossos problemas técnicos iniciais. Nós tivemos aqui com 40 minutos e vou estar pronto para responder as perguntas e outras que já você me mandaram aqui, que estão aqui impressas para fazer a leitura mais objetiva dele. Quer me perguntar alguma coisa? Quero saber, no meu caso, eu tenho os meus óvulos congelados, não é? Até com quantos anos mais tardar eu consigo guardar um filho dentro de mim? Deixa-me ver se eu entendi a sua pergunta. Se você tem aqui no Brasil, tem alguns conceitos éticos que podem ser diferentes de outros países. Aqui, o limite máximo de uma mulher engravidar, que eu acho razoável, até os 55 anos, desde que ela tenha uma condição plena de saúde. Então, supõe uma mulher que, numa idade mais precoce, ela congelou seus óvulos, não queria naquele momento, e aí ela resolveu, naquele momento, aos 53 anos, engravidar. Aquele óvulo que foi congelado numa fase anterior é fertilizado, é formado o embrião, e esse embrião é produzido dela. Limite de idade, que como 55. Existem controvérsias de país para país. Aqui no Brasil, a gente põe que eles colocam até 50 anos, mas dependendo das condições físicas, o médico pode esticar aquele período para uma fase mais adiantada. Doutor, eu tenho outra coisa que aqui em Angola eu percebi que tomam, na maior parte, ácido fólico. E o meu médico aconselhou-me a tomar metilfolato. Metilfolato concentrado e é o direto. No entanto, ele disse-me que toda mulher que pensa fazer filho e quer ter a sua função a funcionar 100%, tem que tomar diariamente metilfolato. Isso mesmo. Então, eu vou explicar para você. Disso, doutor. O metilfolato, dentro do organismo, ele se transforma em ácido fólico. Hoje em dia, se fala mais do metilfolato, porque algumas mulheres podem ter a deficiência de formar o ácido fólico. Existe até algumas coisas de Instagram ou de internet falar que o ácido fólico pode aumentar a incidência de autismo. Não é verdade isso. Não é verdade. Então, toda mulher deve tomar o metilfolato, que eu prefiro, porque ele é importante para prevenir malformações do sistema nervoso central do bebê. Qualquer mulher que está exposta à gravidez, está tentando engravidar, ela tem que usar o ácido fólico ou metilfolato. Mas a mulher pode tomar isso frequentemente, quem não tem filho, isso ajuda alguma coisa no futuro? E que ela foi... Não entendi. Ficou picotando. A mulher que ainda não tem filho, não é? Pode tomar o metilfolato todos os dias. Isso previne alguma coisa no futuro, quando ela quiser ter filho? Não tem nenhum interesse. Se ela não quer ter filho, não está querendo, o metilfolato tem interesse em prevenir malformação do bebê. É claro, se ela fala assim, não, eu não quero ter filho, mas eu tenho relações sexuais sem me prevenir. É bom estar preparado e tomar um metilfolato, porque ela pode engravidar a qualquer momento. Mas, se ela está com contraceptivo, não quer engravidar, não há nenhuma necessidade que isso não vai interferir na fertilidade dela em nada. Com quantos anos o doutor aconselha que os ovos devem ser congelados? E qual é o valor para congelar óvulos? Pronto, isso é uma pergunta aqui correta. Essa é uma pergunta muito boa também.
É lógico que quanto mais precoce for o congelamento dos ovos, melhor é, porque a qualidade dos ovos tende a ser melhor quando eles são antecipados, são mais jovens. O número de ovos congelados, para se ter uma chance média de 65%, 70%, é ao redor de 15 ovos. E eu tenho muitas jovens aqui que vêm com uma fase já de baixa reserva ovariana e não vão conseguir produzir os 15 ovos. Aí eu recomendo que ela faça 2 ou 3 coletas de ovos para juntar mais ovos. E até eu faço uma programação assim para ela, porque de uma maneira financeira, porque esse tratamento tem um custo financeiro importante, então eu faço uma coisa como fosse um plano para que custasse menos o que ela gastaria. E aí já vou abrir parênteses aqui e vou dizer uma coisa que eu quero dizer. Eu vou abrir um parênteses aqui no meu comentário. Eu falei no começo que eu achei sensacional a sua atitude de trazer mulheres com dúvidas para que possam ter a sua oportunidade de engravidar, caso tenha alguma dificuldade, que saibam mais sobre o assunto. Toda aquela paciente angolana, que vier através de você, a gente vai fazer uma condição financeira especial para aquelas angolanas que vieram com uma recomendação sua, como apoio e valorizar essa sua atitude de ajudar a esclarecer os casais, homens e mulheres, qual é a dificuldade. E a gente sempre tem a porta aberta, que a gente tem muitas angolanas, como você comentou agora há pouco, logo no início. Então, assim, quanto mais precoce, melhor. E quando o casal tiver uma relação de casamento, estiverem juntos, não fique adiando a sua gravidez para após os 35 anos. É claro que tem que ter um momento certo, como você contou uma etapa da sua própria história no início que eu estava ouvindo. Mas tem que estar atento ao tempo que passa. Sabe aquela frase famosa, tem um provérbio que fala que a flecha lançada, a flecha lançada, a palavra falada e o tempo que passa não tem volta. E você sabe que o tempo vai passando. Então temos que estar atento à perda da fertilidade à mulher. E os homens, saiu há pouco tempo que o natural Patino teve 83 anos, o Roberto De Niro teve um filho com mais de 70 anos. Sempre haverá um prejuízo da fertilidade do homem numa fase mais adiantada, mas tem um prejuízo que pode colocar a dificuldade de engravidar pela fragmentação do DNA e também tem outros problemas mentais que essa criança pode ter em homens com a idade muito avançada. Aí eu ponho 70 anos para frente e, nesse ponto, eu sou obrigado a reconhecer que os homens são mais privilegiados, nesse item só, mais privilegiados quando nós falamos sobre a fertilidade. Tá bom? Doutor, qual foi o caso mais complicado que uma mulher teve que não conseguiu engravidar ali, que passou pela sua clínica? Olha, os casos complicados sempre são aqueles que eu pego com mulheres mais avançadas, que produzem poucos ovos e outras doenças associadas. É o marido que tem pouco espermatozoide, é ele que tem uma alteração cromossômica. Então, sempre são ao redor dessas possibilidades. Eu tenho, sim, grávida aos 47 anos com os próprios óvulos. Essas mulheres que têm uma idade muito avançada, na maioria das vezes, nós temos que usar o óvulo de uma doadora de óvulos, que é um assunto que a gente pode falar depois, numa outra oportunidade, que não podemos combinar, de pegar pontos bem pontuais. Depois eu posso abrir uma caixinha aqui para sugestões e que assunto que gostariam que eu falasse. Endometriose, gravidez em idade avançada, mulheres com baixa reserva ovariana, homens com problema, fator masculino, ou quais são os fatores do homem, o homem que não tem espermatozoide, ele consegue engravidar? Sim, se ele tiver aquela azoospermia é falta de espermatozoide no ejaculado. Às vezes ele não ejacula espermatozoide, mas está produzindo, é que pode aspirar aquele espermatozoide, fertilizar no laboratório e ele engravidar. Então, tem muitos itens que eu posso depois enumerar que podem ser de interesse e vou estar sempre disponível para vocês. Aliás, eu já vou falar uma coisa também, vou misturando as coisas para não esquecer.
todas as angolanas que estiverem aqui conosco, eu vou dar para elas gratuitamente o meu livro digital, no formato digital, do ser ou não ser feto. É um livro que abrange toda a parte da reprodução, da infertilidade. Esse livro, que é esse aqui, nós colocamos aqui, que é esse livro aqui, que tem perguntas e respostas. Então, aquelas que estiverem aqui, a Lisiane vai mandar um formulário, eu vou deixar aqui, vai mandar o WhatsApp, porque eu vou saber que são da Angola, por isso é um carinho especial para as angolanas, e eu vou liberar para elas o livro no formato digital gratuitamente. Eu gosto que às vezes misturando os assuntos, mas se eu não falar, eu esqueço, entendeu? Então, eu já vou falando essas mensagens todas. Aí, alguém colocou assim, agora há pouco aqui, que eu acabei de ler nas suas perguntas. Eu quero gêmeos. Não é bem assim. A gestação gemelar está em volta de riscos. Nós fazemos um tratamento para que as pessoas tenham pelo menos uma gravidez com um filho saudável. Então, isso é porque apareceu essa perguntinha aqui. Aqui... Doutora, responda-me só aqui 2 perguntas pertinentes. Vamos primeiro aquelas pessoas que estão aflitas, né? Tenho 50 anos e não tive o cuidado de congelar os óvulos. O que fazer para engravidar? É possível essa mulher hoje engravidar? Ela pode ficar grávida, mas não com os próprios óvulos. Aos 50 anos, mesmo que essa mulher, mesmo que ela tenha menstruações regulares, mesmo que ela tenha um óvulo ou outro, a chance de ela engravidar é muito próxima de zero com os próprios óvulos. Porque esse óvulo, lógico que é possível engravidar, a chance é menor. Eu tenho gestações em idade avançada, mas é muito pouco provável. Então, o melhor para esses casos é usar o óvulo de uma doadora, que tem que ter uma semelhança com ela, a cor de pele com a dela, cor dos olhos, e fertiliza com o seminário dela. Eu tenho grávidas de 50 e tantos anos que usam óvulos de doadora, que é uma alternativa muito interessante para aquele casal ou aquela mulher que não produz mais óvulos. Eu tenho agora uma jovem de 32 anos que fez quimioterapia aos 20 e tantos anos e ela ficou numa menopausa precoce em decorrência do seu tratamento do câncer com quimioterapia. E aí nós usamos um óvulo de uma doadora, mesmo sendo jovem, ela está grávida de gêmeos e muito feliz e realizada. E nós escolhemos a doadora com a opinião dela, que tem uma semelhança física, para que seja um segredo dela que ninguém precisa saber. É uma intimidade do casal. Então, em idades mais avançadas, a melhor sugestão é usar óvulo de doador. Doutor, é importante na hora de escolher um óvulo de doador ser alguém com aparência semelhante à nossa, porque o bebê sai parecido ao que doa, é isso? Olha, eu vou dizer que sim. O óvulo doado é uma intimidade do casal. As pessoas que aceitam o óvulo doado, elas incorporam aquela gravidez de tal forma que ela esquece do óvulo doado. Eu costumo dizer que a importância do óvulo é a mesma importância de um pingo de água doce no oceano, que não muda a grandiosidade do mar e nem o sabor salgado da água do oceano. Então, é muito pequeno, mas é de que é uma semelhança física. Se eu tiver uma paciente angolana, eu não vou indicar um óvulo de uma japonesa. Não tem claro. sentido. Se eu tenho uma paciente brasileira de pele clara, eu não... O doutor tem esse cuidado na indicação do óvulos, né? Preservar a semelhança. Tenho, sim. É um assunto muito interessante, porque faz parte do dia a dia. É muito interessante como o mundo vai se modificando com o tempo, da mesma maneira que essa parte de tecnologia, rede social, cada dia temos alguma novidade por isso. É muito interessante como as coisas mudam. Hoje em dia, nos congressos, nós vemos estandes comerciais de bancos de óvulos.
tem bancos de óvulos da Holanda, bancos de óvulos dos Estados Unidos, que eles já vendem o óvulo. Aqui no IPJ, nós temos uma atividade muito intensa com ovo doação, e nós temos nosso próprio estoque de óvulos doados, que aí, vai se ajustando conforme a necessidade da doadora. Então, é uma coisa muito comum. Agora, nós somos muito cautelosos, muito cuidadosos, para aquela mulher que engravidar com óvulo de doadora tenha orgulho e ela não se lembre nunca mais, ou nunca ouça um comentário que pode não ser. É claro que aí você imagina se uma angolana casa com qualquer mulher, né? Quem tem irmãos, sempre pode ter um irmão um pouco diferente, mas tem que ter uma certa sintonia. E às vezes é a cara do pai também, né? Eu costumo brincar com as minhas pacientes receptoras que tem um bebê que nasce com a cara do pai. Eu tenho que, como sou defensor da mulher, eu falo, desculpe, nasceu igual do pai. Mas o importante é ter saúde. É uma brincadeirinha que eu faço com os maridos, que ninguém merece a cara do pai. Uma coisa assim que é porque eu agrado sempre a mulher, né? Então, eles entendem uma Claro. brincadeira do bom humor, para bem ao lado, estou sempre abraçando e recebendo a mulher. E o marido faz muito bem se ele fizer as vontades. Mas eu dou toda a atenção e todas as dúvidas que ele tiver, as inseguranças que o marido tiver, é claro, estamos aqui para responder, ajudar, sempre esclarecendo o que ele tiver vontade. Pronto. Não é possível, sim, uma mulher com 50 anos que não controlou engravidar através de óvulos doados. É possível, sim, né, doutor? Sim, é possível, sim, é possível, é possível. E aqui... Outra pergunta pertinente, doutor. Tenho miomas e menopausa precoce. Tenho 37 anos. É possível engravidar? Então, com o mioma é uma coisa importante. Depende sempre do mioma, a localização do mioma. Eu operei, tem no meu Instagram uma paciente que eu tirei miomas que pesaram os miomas operaram, tiveram 3,2 kg. Está lá no meu Instagram essa cirurgia. E ela não quer engravidar, mas o útero dela, queriam tirar o útero dela e eu não tirei só os miomas. Então, quando tem aqueles miomas que deformam o útero ou são muito volumosos, nós tiramos por laparoscopia, sem cortar a barriga, aquela cirurgia minimamente invasiva que não precisa cortar. Você põe uma punção, olha numa câmera de televisão, você está olhando na câmera de televisão, você olha e você vai operando. Depois você faz com um morcelador, corta em pedacinhos pequenininhos o mioma e sai por aquele furinho. E a mulher opera um dia de manhã, pode ir embora à tarde, em 3 dias está ótima, e a gente consegue a recuperação total da anatomia do útero. Então, nem sempre é necessário retirar o mioma. Mas sai um artigo que eu falei agora há pouco no Instagram, que miomas que são até com 6 centímetros, é bom tirar. Entre 2 e 6 que eram desprezados, é bom tirar, porque ele melhora a chance de engravidar. E doutor, o caso dela... Oi? O caso dela, além de ter miomas, ela já está na menopausa. É possível ela engravidar na menopausa? Sim. 37 anos. Menopausa precoce. Pode, vai engravidar com óvulos de doador. É claro que em alguns casos especiais, a mulher tem menopausa precoce. Com a estimulação, a gente consegue, em algumas situações, a gente consegue tirar um óvulo, 2 óvulos, e aí, nesse caso, a gente consegue uma gravidez, mas a chance é pequena. Mas se nós não conseguirmos, com o óvulo doado, tranquilo. É esse caso que eu contei agora há pouco, dessa jovem de 32 anos que fez quimioterapia por tratamento oncológico, ficou na menopausa precoce, está grávida de gêmeos com óvulo doado. Doutor, e se não for menopausa precoce, se for aquela menopausa normal e ela está com os seus 50 anos, com óvulos doados, pode engravidar? Tranquilamente. Aqui está nessa condição. Está na menopausa, óvulo doado, engravidou? Sim, com óvulo doado pode.
Tranquilamente. Nós temos Uau! muito, assim, é normal. Tem mulheres que casaram, tiveram seus filhos, se divorciaram, casaram aos 50 anos com um homem mais jovem, que não tem filhos. Ela quer dar um filho para ele, mas ela não tem mais óvulo. E é normal. Então, ela pode engravidar aos 50 anos, com aquele novo marido dela, jovem, de 30 anos, estou imaginando essa situação, que não é tão rara, até bem comum. E aí, aos óvulos doados, ela vai ter a gestação dela, aquele óvulo de uma doadora que tem uma semelhança física com ela, tipo de sangue, cor de pele, estatura, estrutura física, uma série de detalhes que a gente tiver interesse, a gente mostra como é no momento oportuno, fertiliza aquele óvulo de doadora e colocamos no útero dela. E ela engravida, tem a gestação, e ela vai ganhar bebê, vai ter todos os detalhes de uma gravidez, Uau! vai ter uma série de detalhes, vai para a maternidade, vai ganhar bebê, vai fazer festa, vai fazer tudo, vai ser uma intimidade dela com o marido dela. E aí eu até falo para algumas que você não precisa, se alguém fala, nossa, você engravidou assim, pode falar qualquer coisa que engravidou. E tem tratamento, sim, de mulheres mais avançadas, que cuidam de avançada, que conseguem engravidar. Sempre tem uma solução. Se não for com o óvulo dela, óvulo de doadora, mas a gente arruma uma solução. Doutor, tem aqui uma crise. Se ela engravidar, eu tenho uma trompa laqueada. Uma alteração cromossômica balanceada, é isso que você falou? Não, tem uma trompa laqueada. Trompa laqueada. Ela tem sim, ela tem laqueadura. Essa é uma pergunta boa. Aí vai depender. Se ela tiver uma idade avançada, aí pode ser que a fertilização in vitro não é necessária a trompa, porque eu aspiro o óvulo junto com o laboratório com o espermatozoide e prontinho dentro do útero. Então, a trompa não serve para nada, pode até tirar as trompas. Quando a paciente, eu tenho casos, todo ano eu tenho uns 2, 3 casos assim, a paciente é mais jovem, mas fez laqueadura, e quer tentar engravidar espontaneamente, estou vendo aqui, seria interessante ele estar na live. Eu fico interessante aqui, o moço que comentou aqui. Quando ele aspira os óvulos, fertiliza e põe dentro, então a trompa não precisa. Mas se ela for jovem e tiver uma boa reserva ovariana, aí vale a pena fazer a cirurgia, como eu falei agora há pouco. Todo ano eu faço pelo menos 2 casos, que a gente restaura, de junta às vezes a trompa outra vez. Lógico que aí você consegue uma chance de 80%, mas sabe se o marido tem espermatozoide em boas condições, se não tem um outro problema, se ela tem uma idade mais jovem, se ela tem uma boa reserva, para valer a pena. Caso contrário, vai para fertilização in vitro. Boa. Doutor, existe infertilidade irreversível? Fertilidade? Fertilidade irreversível, que não tem reversão. Irreversível. Se tem fertilidade irreversível. Bom, precisa ver qual o problema da infertilidade. Se uma mulher tem, por exemplo, uma falência ovariana, que chamamos de menopausa precoce, ela pode ter alguma doença paralela, uma doença autoimune, que curando essa doença pode voltar ao funcionamento do ovário. Aí precisa ver qual o problema que a pessoa tem. Se ela não ovula de uma forma adequada, ou se o homem, por exemplo, não produz espermatozoides. O homem não produz. Você, às vezes, com injeções, você consegue, em alguns casos, recuperar. Se esse homem tiver a varicocele, que são aquelas varizes ao redor do testículo, se ele tiver essa varicocele, que pode prejudicar, a cirurgia da varicocele pode recuperar a fertilidade. Então, sempre tem a fertilização in vitro, mas tem outras estratégias que você corrige o problema do homem, né? Ou da mulher, e você consegue restaurar a fertilidade. A gente consegue, a parte anatômica, hoje fiz cirurgia, toda hora eu faço alguma coisa que melhora ou restaura a condição. Esse caso de hoje, um dos casos, ela tinha uma miominha no meio do útero. Aquilo impediu o embrião de implantar. Por a esteroscopia, é uma cirurgia que demora 40 minutos,
é feita, ela vai embora no mesmo dia para casa e pode engravidar depois de uns 30 dias normalmente. Então, todos esses Uau. detalhes devem ser bem avaliados. Ok. Doutor, é possível ficar grávida tendo endometriose? Boa pergunta. A endometriose é uma doença inflamatória que compromete a pelvis e dificulta a gravidez. A endometriose existe 4 graus, pode ser da mais simples até a mais avançada. A mais avançada, ela muda a anatomia, obstrui as tubas, vai para o intestino. Ela, para engravidar naturalmente, não consegue, a não ser que eu faça a cirurgia restauradora para que ela volte a ficar normal. Mas se não der para operar e ficar bom, faz fertilização in vitro direto, que é possível. E tem caso de endometriose leve, aquela endometriose superficial, e tal, e dá. Aí você verificar. E os casos de endometriose, que vão do grau mais simples até o grau mais avançado, essas endometrioses podem ser corrigidas. Então, a endometriose que compromete, olha bem o dado que eu vou falar, 15% das mulheres em idade reprodutiva, que compromete até 50% das mulheres que querem engravidar e não conseguem, essas mulheres elas devem ser submetidas a um tratamento. Então, qualquer pesquisa, qualquer, hein? Casal não consegue engravidar, mesmo que seja uma causa do homem. Eu faço uma investigação nessa mulher para ver se ela tem endometriose ou adenomiose, que é aquele endométrio que infiltra a parede muscular. Ele infiltra a parede muscular e aí pode ser a causa da infertilidade. Por isso, eu repito, vai começar um tratamento, eu falo e repito isso todas as vezes. Não é para fazer exame de prestação, faz todos os exames para você não se arrepender. O arrependimento é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. E no tratamento de infertilidade, você faz um tratamento, deu errado, e você imaginar que poderia o médico ter feito algo melhor e não fez, é muito frustrante. Imagine uma mulher que gasta um bom dinheiro, toma aquelas injeções durante 10, 12 dias, passa por uma coleta de ovos, uma sedação, aspira os ovos, tem os embriões, coloca os embriões no útero, espera 12 dias, deu negativo. Aí o médico fala, então vamos agora pesquisar as trombofilias. O que o paciente fala? Agora, doutor, depois que deu errado, ainda dá alterado e fala, agora vamos tratar a trombofilia. Você vai falar, por que não tratou antes isso? Quer dizer que eu tive um negativo que poderia ter sido evitado se eu pedisse os exames antes. Por isso, minha filosofia aqui do IPJ é sempre investigar cada detalhe, porque são os detalhes que podem fazer uma grande diferença no sucesso ou insucesso do tratamento. É a trombofilia, a parte genética, em muitos casos a parte imunológica, incompatibilidade em casos mais resistentes. Eu avalio tudo, porque eu quero evitar arrependimento meu por não ter feito o meu melhor, né? E também eu faço sempre o melhor que eu posso. Como falei, milagre não faço, mas eu faço o meu melhor, com certeza. E também a frustração do paciente emocional, psicológica, financeira. O paciente vem, uma angolana vem para cá, não engravidou, que acontece algumas vezes. Não engravidou, Deus quis mesmo, mas eu fiz o meu melhor. Mas lógico, se ela não tem um endométrio bom, se ela tem alguma coisa, um problema cromossômico, aí está fora do nosso alcance. Nós vencermos e repetir o tratamento até que uma hora dê certo, quando não tem mais nada para ser pesquisado. Doutor, então o paciente com endometriose pode engravidar depois da cirurgia, certo? Isso, não é? Ou depois da cirurgia ou depois do tratamento, dependendo do grau da endometriose dela. Aí tem que ver cada caso. Mas pode engravidar. Eu tenho muitos pacientes com endometriose e todos engravidam quando for necessário o tratamento. Eu trato ela ou com medicamento ou com cirurgia, dependendo do caso dela. Ok. Isso aqui, antes das próximas perguntas, vai aqui a na live. Quem quiser contactar o doutor Arnaldo, né? Eu vou dar aqui o WhatsApp, você vai ter aqui o Instagram. Todos os pacientes que
procurem através dessa live, em meu nome, espero que o doutor Arnaldo ter uma e isso é muito especial que eu fiz o doutor Arnaldo, ele vai dar atenção, vai fazer um descontozinho, portanto, estão à vontade, vocês contam com o doutor Arnaldo, ele está no Brasil, vocês já viram que experiência, ele tem muitos anos de experiência e que, no entanto, até agora não pareceu que seja nada impossível, né? Cada caso é um caso. Portanto, é só para ir introduzir aqui as pessoas que estão entrando, tem pessoas novas entrando. Eu vou para a live gravada na página e vocês vão poder ouvir tudo. Útero bebê, eu nem sei o que é isso e nem sabia que existe. É possível engravidar quem tem útero bebê? O que é isso, útero bebê? Essa pergunta do útero infantil é uma pergunta clássica, mas vou dizer para você, não existe útero infantil, é um conceito muito grande. Algumas pessoas têm um útero menor, por exemplo, se ela tiver falta de hormônio, é um pouco menor, mas ele é facilmente recuperado com uma reposição hormonal. Então, o útero infantil não chega a ser uma causa da infertilidade. Ele pode causar alguma diminuição, mas ele é facilmente tratável e recuperado, e aí engravida com facilidade. Eu tenho muitos pacientes com menopausa precoce, por exemplo, que já vem com um útero muito pequeno. Eu dou um pouco de estradiol, desse hormônio, e ele em 3 meses recupera o tamanho normal e vai em frente. Então, como causa exclusiva de infertilidade, não. Alguma coisa deve estar associada, mas nós recuperamos tudo. Então esse chamado útero bebê pequeno, o doutor submete a um tratamento que o útero desenvolve, não é? A gente trata para desenvolver e aumentar. É muito fácil tratar em 3 meses com uma reposição hormonal, a gente consegue recuperar esse útero. É tranquilo isso, muito fácil, tranquilo. O doutor pode responder agora outras perguntas, aquelas que deixaram lá na caixinha, que tem aí consigo. Aqui, tem várias perguntas aqui. Bom, nós estamos com um horário bem avançado aqui. Existem hábitos de vida que interferem na fertilidade? Sim, bebida alcoólica em excesso, no máximo 2 drinks, hábitos inadequados, cigarro, ou também drogas não aceitáveis, né? Aquelas que a gente não ilícitas, que a gente chama, estar acima do peso. Isso são detalhes que podem atrapalhar. Qual é a causa mais comum de aborto? Bom, aborto... Olha, tem aí Zelma Lovely, doutor Arnaldo. Gratidão, parabéns. Zelma foi uma paciente sua. A gente fica contente. Como falei, a gente empenha o máximo possível. Aliás, uma coisa só, a do ovário policístico e não menstrua, é necessário um tratamento específico, tem que perder peso se estiver acima do peso, então a gente trata com o indutor, mas tem que perder peso, que é a causa principal, e a atividade física e uma boa alimentação anti-inflamatória. Quero fazer doutor, o tratamento. Pode fazer filho quem não menstrua, doutor? Pode fazer filho quem não menstrua? Quem não menstrua precisa ver por que não menstrua. Pode ser desde uma falência ovariana ou pode ter ovário policístico. O ovário policístico são aquelas mulheres que elas têm vários cistinhos no ovário, têm uma disfunção hormonal e elas não menstruam. E aí você tem que fazer pelo ultrassom e pela dosagem hormonal, você vai concluir que é o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Aí a gente recomenda perder o peso até os padrões ideais para a estrutura física dela, a atividade física, e se for o caso, ele dá uma ajudazinha. Mas se for ovário policístico, ele pode ser tratado, mesmo porque o ovário policístico implica, se a pessoa estiver obesa, alterações metabólicas, aumento do colesterol, diabetes, pressão alta. Então, é uma questão de saúde para ela mesma. Então, não é uma questão só... Eu tenho ovário policístico, estou acima do peso e não quero engravidar. Tem que tratar, porque você vai ser uma paciente de risco para outras complicações. Obrigado, doutor. Aqui tem uma boa aqui, ó. Tenho 39 anos. Ainda posso congelar óvulos? Pode.
Claro que pode, qualquer idade pode congelar. É claro que quanto mais jovem, melhor. Mas congelar aos 39 é melhor que os 40. Aos 41 é melhor que os 43, é melhor. Sempre congelar quando for possível. Lógico que conforme passam os anos, o resultado vai piorando. Mas sempre haverá tempo. Para congelar óvulos, basta ter óvulos. Isso que é importante. Aqui é seguro congelar o óvulo? Sim. Aqui o nosso próprio, as doadoras de óvulos congelam seus óvulos quando elas doam e depois vai ser usado no momento oportuno. Essa aqui é melhor ainda. Quando é aconselhado fazer a biópsia embrionária? Então é isso. Mulheres com idade avançada têm um risco maior de ter bebês com problema. Então, uma maneira segura de engravidar, quando ela passa uma idade que está os 40 para cima, já aumenta a índice de malformações cromossômicas. Nesse caso, é preferível fazer a fertilização in vitro, tirar algumas células do embrião, mandar examinar, confirmar que ele é saudável e aí colocar no útero. Agora, uma mulher de 35 anos, eu recomendo biópsia embrionária? Não. A não ser que ela tenha o cariótipo aumentado, ela ou o marido, a não ser que ela tenha abortos repetidos, a não ser que ela tenha muitas falhas, aí eu posso recomendar. Mas fora isso, eu só recomendo em idade mais avançada. Agora, tem várias perguntas aqui, são meio repetidas de assuntos que nós já falamos aqui nas entrelinhas. Sim, então, responder, doutor. Se repetir, não precisa, porque a live vai ficar aqui gravada, no entanto, não precisa. Tá Se o doutor quiser mais dar alguma contribuição, alguma coisa, não, porque o doutor não tem falado. Eu vou deixar aqui um link que a Elisiane, que trabalha comigo, está junto comigo. Do aqui, livro, sim, doutor. Para preencher, vai ser para preencher os detalhes, mostrando que está o WhatsApp dela, para saber que o DD como é que vai estar, tá no meus stories, vai ficar nos meus stories do meu Instagram. Nos stories do meu Instagram, já vai compartilhar já, e vai lá por esse link, vai preencher um formulário, ponto WhatsApp, para saber que você é mesmo da Angola, e aí eu vou mandar o livro digital. Espera aí que tem uma recomendação aqui. A gente marcou a Beatriz. Não, esse story com o link está no meu story, mas nós marcamos o seu Instagram também, para quem colocar lá, já descer, mandando o formulário, tem o WhatsApp da Angola, nós mandamos a via digital gratuitamente. E quem precisar de algo mais, nós vamos dar um tratamento, a gente já dá um tratamento bem especial para as angolanas, que nós gostamos das angolanas por vários motivos. Doutor, eu queria perguntar, e nós que somos Londres, o doutor está a dizer que o livro é angolano, tem alguém a perguntar, e nós que somos de Londres? Eu não entendi. Me liberem para todos. Não, ela vai descer, vai ser em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo ela vai poder descer o livro. Mas Londres agora, eu não sei se é exatamente o mesmo horário da Angola, se é uma hora a mais ou uma hora a menos, né? Aí na Angola agora são 22 horas e 16. Eu acho que em Londres são 3 horas de diferença. Mas nós vamos deixar esse link. O que vai acontecer se o celular dela for de Londres, mas a gente vai receber. Bom, aí doutor, tá bom, mas como é de Londres. Doutor, aqui tem um senhor mas já estão reclamando, tem que liberar, não libera só para o celular, libera para todos que vieram atrás. Não entendi nada. Picotou tudo a voz. Eu disse um livro para liberar para todos, para não ter. Não, que não estiver no Brasil. Quem não estiver no Brasil, estiver na live em outros países, eu sei que tem muitas angolanas em Portugal, tem outros. Para essas todas que estiveram na live, a gente vai liberar. Ok. Prontos, todos que estiveram na live, Londres, Holanda, Paris, Lisboa, o livro, tá? Doutor, alguém pergunta aqui quanto custa o livro físico? Nem sei. Aí tem que ver na editora, não sei. Aí já não sei. Okay, tem que ver na editora, o doutor não sabe.
Mas está no site. Tá no seu site do IPGO. Acho que está no site do IPGO. Mas aí eu te mando aqui o livro físico, você não vai mandar para ninguém, não. Só consegue mandar desse jeito. Não, livro físico não, só o digital, doutor. Não, mas tá bom. Vamos fazer mais uma abertura. Se tiver uma angolana, eu conheço a angolana de longe. De longe. Eu gosto de falar sempre para as angolanas logo de manhã. Jamatabichô. Então eu aprendi essa palavra com as angolanas. Jamatabichô, ela sabe disso. Essa palavra Alguém perguntou isso para você, doutor. Alguém perguntou aqui, então sabia disso. Mas o código vai ser esse. Ó. Quando ela vier aqui, ela fala assim, doutor, eu já matabichei. Então já sei. Você ganha o livro. Pronto. Viram, né? Quem quiser ganhar o livro, o código é Jamatabichô. No entanto, o doutor vai liberar o livro a todas as angolanas que estiveram presentes na live. Não importa se está em Angola, em Londres, Alemanha, qualquer país, o doutor vai liberar. Isso mesmo. Beatriz, muito obrigado por ter participado. Parabéns pela sua iniciativa. Eu achei fantástica. Você está ajudando muito. Eu espero que eu tenha colaborado. Vou deixar sempre aqui pelo Instagram aberto para aquelas que tiverem dúvidas. Não dá para. Só que ter um pouco de cuidado. Se for muitas perguntas, eu não consigo responder porque eu tenho que trabalhar. Mas deixa o mesmo WhatsApp. Como é que faz, Elisane, para quiser mandar? Tá no seu Instagram. Né? O link é só clicar. Não, se ela tiver dúvidas, ela manda. Tá no seu Instagram. Manda no meu Instagram se tiverem dúvidas, seria um prazer em responder. Tá bom? Só para as queridinhas da Beatriz. Do time Beatriz. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Você passou a live, foi bastante esclarecedora. Eu acredito, assim como eu não sabia de tanta coisa aqui, eu vejo cada vez mais que é possível sim cuidar, independente do problema que você tiver. Acredito que todas as mulheres que participaram dessa live também vão ter essa percepção. Pode ter endometriose, menopausa, trompa laqueada, no entanto, é possível sim engravidar. E é sempre isso que eu defendi. Saímos daqui com uma visão mais ampla. Eu já tinha, amplificou muito mais. E as outras mulheres que não tinham a visão ampla conforme eu tinha, o doutor abriu a visão dela. No entanto, eu agradeço muito, doutor, por ter aceito esse carinho, por ter feito esse carinho e por nos ajudar a ajudar outras mulheres que vivem com essa dificuldade. Tá, doutor? Prazer é todo meu, foi uma grande alegria. Vou estar sempre à disposição. E já que todas saibam, chegou até mim com a marca Beatriz Frank, o tapete vermelho será estendido e vou oferecer uma condição especial em homenagem ao seu trabalho que está ajudando tantas mulheres e tantos casais. Obrigado, doutor. Você é um amor. Que Deus te abençoe, doutor. Continua ajudando a gerar esse milagre que Deus deu, o maior milagre que Deus concebeu, que Deus te capacitou e que Deus pode te capacitar, tá, doutor? Deus te abençoe. Obrigado. Um beijo para você e para todas as suas seguidoras. E será um prazer depois se tiver outras lives com alguns temas específicos. E aí vamos falar sobre três temas: mioma, endometriose, ovodoação, idade avançada, baixa resposta. É só programar, eu estarei disponível com muito prazer. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau. Então pode baixar direitinho aí que eu vou copiar do seu celular para botar no meu Instagram. Tá bom? Tchau. Ai, doutor. Sim. Tchau. Pronto, vamos aqui encerrar a live. Eu vou deixar partilhada a live aqui. Espero que tenha sido proveitosa. Aqui os seguidores do Facebook. As duas foi o máximo que eu consegui fazer. Mar, obrigada. O livro, o doutor vai partilhar agora e vai mencionar-me. Entanto, vai estar aqui também mencionado o Instagram do doutor. Vocês podem contactá-lo, ele deixou aberto. Todas as pessoas que forem meu nome ou que, através da minha página, o doutor vai ter a maior atenção, vai dar um desconto no tratamento. Isso foi um pedido meu, uma parceria que eu fiz e ele atendeu com muito carinho. Então, a minha intenção é ajudar as mulheres que têm o seu sonho frustrado de ser mãe a serem mãe. Por uma Angola melhor, por uma Angola de paz, por
mulheres mais felizes. Esse é o meu lema. É fazer o bem, levar o bem a todas vocês. Um beijo e uma noite abençoada. Se quiser, pode contactar o doutor diretamente. Eu vou deixar aqui a live, eu vou deixar aqui tudo no stories e no meu feed. No entanto, vocês vão poder ter acesso a toda a informação. Se vocês verem os outros posts anteriores, está aí a live, tem aí o Instagram mencionado do Dr. Arnaldo. Muito obrigada pela vossa audiência. Um beijinho e que Deus vos abençoe. Vamos aqui concluir. Como é que eu ponho aqui concluir isso? Publicar agora. Publicação. Como é que eu concluo aqui no Instagram? Eu não sei.